Os diferentes focos da Polícia Federal. O segredo de todo mágico é atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para tirar a atenção delas na hora que importa. E o poder é isso. O poder é atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para na hora que tem a coisa importante, que é a que faz diferença, você não está prestando a menor atenção. Eduardo Moreira, ex-sócio do Banco Pactual. Jorge Pontes e Márcio Anselmo. O país, nos últimos anos, quase que fez uma opção pelo combate à corrupção no lugar de combater bandido. Essa é a realidade, afirmou Carlos Marum, o então ministro da Secretaria de Governo no período Temer, durante encontro da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, ABRIG. A visão do ministro Marum pode ser interpretada como uma tentativa não muito velada de afastar a PF do encalço de políticos suspeitos de corrupção. Alguns de seus antigos aliados, inclusive, estão entre os mais ilustres e investigados pelas grandes operações dos últimos anos. Seu raciocínio pode pressupor, ainda, uma diferenciação entre combate à corrupção e combate a bandidos, que jamais foi aceita pela sociedade brasileira e que se torna, à luz dos fatos reveladores nos últimos anos, uma distinção absurda. A sua fala é ainda mais reveladora se formos além de seu intuito de tentar diminuir o atual investimento policial em casos de corrupção. Marum é uma figura recente no cenário político nacional. Em seu primeiro mandato como deputado federal, ficou famoso por integrar a tropa de choque do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e, posteriormente, ao assumir a Secretaria de Governo durante o mandato de Michel Temer. Marum, em seu pronunciamento, deu voz a uma estratégia bem antiga da classe política de tentar deslocar o foco da PF da perseguição aos grandes esquemas de desvio de dinheiro público. Como já mencionamos, o tráfico de drogas sempre serviu como pretexto perfeito nessa dinâmica. A guerra contra as drogas tem grande apelo popular e, ao longo dos anos, esse argumento é usado para distrair a PF do combate às grandes redes de corrupção, desperdiçando esforço, tempo e recursos humanos e financeiros. Outro trecho do discurso de Marum volta a tocar neste ponto. A PF se retirou muito das fronteiras. Você pode ver que hoje quem faz a apreensão de drogas ou são as polícias civis ou a Polícia Rodoviária Federal. Nem quero discutir se foi certo ou errado. Esse foco no combate à corrupção necessário já teve objetivos alcançados. A política mudou. Essas operações já tiveram resultado positivo. Isso fez com que nós tenhamos hoje uma dificuldade até territorial, afirmou o ministro ao discorrer sobre segurança e defender uma mudança de prioridade no trabalho da PF. Para os altos gestores do crime institucionalizado, extinguir a PF e o MPF seria o mundo ideal. Claro que é impossível,
pois são instituições estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e hoje órgãos extremamente populares. Então, o que lhes resta é tentar minar sua capacidade de ação e seus meios de avançar no combate aos maiores esquemas. Numa analogia, o que fazem é tentar distrair os cães farejadores para que possam transitar livremente pelo estado e implementar os malfeitos sem que seus calcanhares sejam mordidos. E há várias formas de se tentar alcançar esse objetivo. Uma delas é tentar selecionar os cães de guarda mais dóceis e carreiristas para chefiar a matilha, já que, não podemos esquecer, os chefes da PF e do MPF são escolhidos pelo mandatário do Poder Executivo. E, ao menos em relação à PF, há uma inquestionável relação de hierarquia. Os governantes têm o hábito de olhar para suas polícias como um órgão de governo. Mas se esse olhar enviesado contaminar o chefe de polícia, se ele acreditar que pertence de fato ao governo que o escolheu, teremos problemas graves. É preciso que esse fator esteja sempre sob vigilância da população. O chefe, por sua vez, deve ter a consciência de comandar um órgão de Estado. Outra forma de coibir o verdadeiro trabalho da PF é matá-la de fome, asfixiar o aparelho encarregado da persecução penal, cortando verbas para deslocamentos, combustível ou novos concursos, por exemplo. Como delegados, vivemos incontáveis situações em que o arroxo de recursos apareceu disfarçado sob os mais diferentes pretextos. Os órgãos de persecução estão entre os mais lucrativos do Estado em relação ao seu custo e aos recursos que podem recuperar. Apenas o valor devolvido pelo ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, de aproximadamente 100 milhões de dólares, seria suficiente para custear o salário mensal de mais de 13 mil delegados federais em final de carreira. A terceira forma de desviar a PF de uma de suas principais funções é o mote deste capítulo: a guerra às drogas. A distração mais comum e que atrai menos suspeitas. Usando a mesma analogia, a invenção de brincadeiras para que os cães se desviem e não os mordam tanto. Os figurões que comandam o crime institucionalizado no Brasil adoram a guerra às drogas e ficam muito agradecidos com o nosso empenho constante nessa atividade dispersiva. Além disso, contam com o apoio popular, que vai ao encontro da irresistível vocação dos políticos para a demagogia. É muito difundida a ideia de que a apreensão de drogas se relaciona de modo direto à diminuição da violência, o que não é necessariamente verdade. Esse discurso faz sucesso com grande parcela da sociedade e se encaixa como uma luva na lógica de que se perde muito tempo prendendo corruptos, enquanto a violência aumenta por falta de combate ao tráfico. Além de demagógico, esse discurso enfraquece os esforços e recursos da PF, historicamente sempre muito inferiores à infindável demanda gerada por um país onde o crime muitas vezes é a regra. Desvio de prioridades.
Jorge Pontes. Há pelo menos 4 décadas, a PF se distrai com o combate ao tráfico de drogas. Destina tempo e recursos para perseguir traficantes de maconha no sertão nordestino e de cocaína no norte, no centro-oeste e no sudeste, quando poderia se concentrar em investigações de fraudes faraônicas cometidas com dinheiro público, buscando rastros de lavagem de capitais e de corrupção de políticos e altos funcionários públicos dessas mesmas regiões. Em várias unidades da PF, grande parte dos canais de interceptação telefônica é utilizada para reprimir o tráfico de maconha de baixa qualidade. Já testemunhamos casos de operações anticorrupção com dificuldade para iniciar escutas telefônicas de agentes suspeitos, porque os policiais estavam ocupados com investigações sobre venda de maconha no varejo. Uma das situações mais emblemáticas pelas quais passei, que constata como as atividades de repressão aos entorpecentes são dispersivas demais para a PF, aconteceu quando eu era superintendente da PF de Pernambuco. Ao chegar lá, encontrei a unidade realizando poucas atividades de polícia judiciária, como mandatos de busca e de prisão. Minha intenção era promover uma sequência de operações repressivas que sacudissem a alta criminalidade do Estado e, ao mesmo tempo, motivassem aquela equipe que tinha enorme capacidade. Para isso, incentivei os delegados a tentarem identificar inquéritos com potencial de atingir grandes esquemas. Numa reunião, um pequeno grupo de delegados me apresentou investigações promissoras, e naquele momento me deparei, como chefe, com empecilhos burocráticos que desviavam nosso trabalho de sua prioridade. Estavam no meu gabinete, sentados à mesa, a chefe da área de repressão aos crimes previdenciários, com um inquérito com grandes possibilidades de ações repressivas. A delegada encarregada dos crimes contra o meio ambiente e patrimônio histórico, com um importante caso sobre extração criminosa e contrabando de corais vivos, orquestrados por uma quadrilha que alimentava o comércio mundial de aquários de água salgada, e o delegado Barroso, chefe da DRE. Como em qualquer grande inquérito na época, precisaríamos lançar mão de interceptação de telefones dos inúmeros alvos envolvidos. Isso justificava a presença do delegado Barroso. Como chefe da DRE, ele também atuava como uma espécie de administrador dos equipamentos que operavam as interceptações, usadas quase que exclusivamente contra o tráfico de drogas. As demais delegacias, que cuidavam de outros temas, dependiam do delegado quando tinham de utilizar interceptações telefônicas. À época, dispunhamos na PF de Recife de algo em torno de 600 a 800 canais para monitorar números de telefones com 2 equipamentos disponíveis: Bedin e Witron. Quase todos estavam dedicados ao combate de comércio de maconha, uma desproporção. Em nossa reunião, quando as delegadas discorreram sobre as suas necessidades em termos de canais de monitoramento, Barroso franziu a testa.
Percebi que teria de intervir para garantir condições de trabalho a todos. O delegado alegou que não havia canais disponíveis para atender a demanda de suas colegas, ensaiando uma recusa em abdicar de alguns para os novos inquéritos. Ele argumentou que eram casos em andamento e que parte do equipamento fora adquirida com verba carimbada dos Estados Unidos. Em um acordo firmado com a Administração de Repressão às Drogas, DEA, o órgão americano de repressão ao narcotráfico, e que, por essa razão, mesmo se eu quisesse, não poderíamos mudar sua finalidade. A conversa virou um cabo de guerra pelos canais de interceptação telefônica. Recém-chegado e não querendo ser autoritário, procurei ser cuidadoso e apenas mediar a disputa. Tinha a preocupação de que chegássemos a um consenso e não queria desprestigiar um dos integrantes da minha equipe em benefício dos outros. Da mesma maneira como o delegado Barroso tratou a questão, como se houvesse um quinhão do sistema que era exclusivo de sua delegacia. Tive que intervir de forma assertiva. Era uma boa oportunidade, ainda, para esclarecer que o combate aos grandes esquemas de corrupção seria a prioridade da nossa superintendência, como acredito que deve ser da PF como um todo. Determinei que os canais necessários fossem liberados o quanto antes para os inquéritos sobre crimes ambientais e corrupção. Em seguida, fui a juíza responsável por grande parte dos monitoramentos conduzidos pela DRE de Pernambuco, pois essas investigações não focavam o tráfico internacional de drogas, que seria competência da Justiça Federal. A juíza concordou em encerrar algumas delas e conseguimos, finalmente, equilibrar a administração dos canais de interceptação. Em conversas com colegas, vi que o mesmo problema ocorria em outros lugares. É um caso comum que se repete há anos em várias superintendências estaduais e está longe de terminar. De desproporcionalidade no emprego de recursos humanos e materiais da PF. Mais atribuições, menos policiais. Como já mencionamos, os erros de prioridade material não são os únicos. Numa instituição com enorme déficit de pessoal como a PF, a linha estratégica de trabalho se torna primordial. Em março de 2018, o Sindicato de Delegados da PF do Estado de São Paulo fez um requerimento de informações à corporação sobre a defasagem de policiais em todo o país. O levantamento, realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoal, apontou um déficit de 628 delegados, ou seja, 628 cargos em aberto, que não foram preenchidos graças à demora na realização de concursos e na efetivação dos policiais aprovados. No mesmo mês, eram pouco menos de 1.700 delegados na ativa. A diferença correspondia a mais de um terço do efetivo em ação. No caso dos agentes federais, segundo o mesmo levantamento, eram 2.242 vagas não preenchidas. E o mesmo se repetia nas demais categorias da corporação. Escrivães, 917. Peritos, 107.
papiloscopistas, 116, e agentes administrativos, 387, conforme noticiaram o site G1 e a revista Época. Nosso efetivo hoje é o mesmo de 10 ou 12 anos atrás, mas com muito mais atribuições. Esse é o principal motivo por que policiais em serviço precisam se concentrar na perseguição a crimes com grande impacto na vida nacional. Seria um enorme ganho para a população se conseguíssemos otimizar o trabalho de repressão às drogas. O ideal seria que aos poucos deixássemos para trás os trabalhos de repressão nos moldes do kit caminhoneiro e nos focássemos na visão capitalista da repressão ao tráfico, como já defendia o delegado Getúlio Bezerra, um dos precursores do combate ao crime organizado na PF. O aprimoramento da repressão ao tráfico de drogas abriria mais espaço ao combate à corrupção política, ao desvio de verbas públicas, à lavagem de dinheiro e aos crimes ambientais, como forma de proteger os interesses coletivos e beneficiar a sociedade. É bem provável que essa atividade distrativa venha sendo planejada e plantada há décadas por aqueles que fazem a boiada passar ao largo do boi de piranha. A indústria da proibição é uma atividade lucrativa, e quem mais ganha com o controle do mercado paralelo costuma ser aquele que mais se empenha contra sua legalização. Um dos exemplos mais recentes é o do bicheiro goiano Carlinhos Cachoeira, que lutou de forma ferrenha contra a legalização dos jogos de azar. Nossa população carcerária é a terceira maior do mundo, com 726 mil presos, em estatística de junho de 2016, divulgada pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, do Ministério da Justiça. Desse total, os crimes ligados ao tráfico de drogas aparecem como os que mais levam à cadeia, 28% dos detentos. Quase a metade, 40%, de toda a população carcerária é de presos que ainda não estão cumprindo a pena determinada por condenações judiciais. Boa parte deles foi presa em flagrantes de tráfico de pequenas quantidades de maconha ou cocaína. Essa é a constatação da máxima de que no Brasil prende-se muito, mas prende-se mal. No entanto, o número de presos por corrupção é ínfimo, não chega a 0,2% do total. O reforço na repressão aos corruptos elevaria esse percentual e, consequentemente, funcionaria como elemento intimidador, diminuindo a sensação de impunidade generalizada no país. Com mais repressão a tais crimes e mais divisas recuperadas e poupadas, muitos programas de apoio a dependentes de drogas poderiam ser bem-sucedidos. Muitos hospitais poderiam ser construídos e equipados. Se pararmos de gastar o equivalente a 3 pontes para construirmos uma, se diminuirmos a crônica incidência de fraudes nas licitações públicas, sobrarão muitos recursos para projetos em prol da sociedade. A guerra às drogas é prima irmã da malfadada Lei Seca, que vigorou de 1920 a 1933
nos Estados Unidos. Tudo que a guerra às drogas traz de efeito colateral foi experimentado pela lei seca. O vício em drogas é um problema que deve ser prevenido com políticas sociais e não resolvido com uma guerra militarizada que gera danos colaterais de altíssimas proporções e mais prejuízos do que o próprio mal que se combate. Apesar de se encontrar entre as atribuições constitucionais da PF, está bem claro que a repressão às drogas, da forma como é feita hoje, consiste em uma espécie de enxugação de gelo, uma batalha sem fim que talvez atinja mais inocentes do que culpados. Com a deflagração do comércio ilegal, a proibição também gera uma infinidade de delitos de suporte ao tráfico. Sem a pretensão de esgotá-los, citamos como crimes derivados o tráfico de armas, a corrupção de menores, homicídios, furtos, roubos, lavagem de fundos e corrupção de policiais, juízes e políticos. O tráfico de drogas é também transversal a várias atividades, catalisando e potencializando diversas outras práticas ilegais. Enquanto não houver uma política nacional que pense realisticamente sobre o assunto, enxugar gelo continuará sendo tão frequente quanto inútil. Sabemos, no entanto, que essa é uma questão cultural na própria corporação. Quando entramos na PF, eu no final da década de 1980 e o Márcio no início dos anos 2000, a obsessão era a droga. A polícia vivia em função disso, ainda mais nas delegacias de fronteira. Interessava até menos se você prendia ou não alguém. Impreterível era alimentar as estatísticas de apreensão, comumente controladas pelo chefe da delegacia. Na academia, o sonho dos policiais em formação era prender traficantes. Quem queria alguma coisa diferente era considerado almofadinha. Mesmo no combate a esse tipo de crime, havia uma ineficiência por falta de planejamento, de uma política. Não havia uma estratégia para descapitalizar as organizações do tráfico. As investigações sobre a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico eram raras, sobretudo pelo estímulo à corrida pelas apreensões de droga. Não se costumava ir atrás do dinheiro, entre outros motivos, porque esse é um processo muito mais trabalhoso. Vigorava a lógica absurda de aprender a mula, o motorista que transporta a droga, que no dia seguinte seria substituído pela organização criminosa. Com frequência, éramos enganados e prendíamos uma mula com quantidade menor de substâncias proibidas, o boi de piranha, enquanto a carga maior passava pelo controle policial. O tamanho da nossa fronteira, somado ao parco efetivo policial ao longo das divisas, torna impossível fiscalizar tudo. No entanto, a questionável política de guerra às drogas não é a única culpada por desvirtuar a energia da PF. Às vezes, até mesmo boas iniciativas podem acabar contribuindo para a distração do esforço policial. Foi o que aconteceu com o projeto Carbono Neutro, instituído pela sede brasileira do Greenhouse Gas Protocol, GHGP.
uma iniciativa internacional de mediação de emissão de gases poluentes. Numa parceria entre ONGs que atuam na área de desenvolvimento sustentável e o Ministério do Meio Ambiente, o carbono neutro tinha o objetivo de mapear e ajudar a reduzir a poluição por gases que provocam o efeito estufa. Levantamentos periciais aferiam dados como o consumo de combustíveis em veículos e gastos de energia elétrica de diversas empresas ou unidades da administração pública que participassem do programa. Era assim que se calculava a poluição gerada e até a quantidade de árvores que precisariam ser plantadas para compensar as emissões de carbono ocorridas no ano imediatamente anterior. Um programa positivo que chegou a ser premiado como exemplo de boas práticas ambientais. Por iniciativa da Direção-Geral, a PF foi o primeiro órgão público a aderir ao carbono neutro e fechou parceria para participar do programa. Nossos peritos criminais atuavam no trabalho científico de mediação da emissão de gases, e nossas viaturas, embarcações e aeronaves participavam do trabalho de campo. Era aí que estava o problema. Quem ficou encarregado de promover o plantio de milhares de mudinhas de diversas espécies nativas foram justamente as DELEMAPs, unidades especializadas na repressão aos crimes ambientais presentes nas 27 superintendências regionais. Os plantios de compensação eram feitos por agentes e delegados federais em escolas primárias espalhadas por todo o Brasil. E a coordenação dessas atividades foi confiada à DEMAP, ligada ao comando da corporação. Como era um projeto relacionado ao meio ambiente e a APF estava demonstrando, com o ineditismo da medida, sua consciência e responsabilidades socioambientais, quase todos comemoraram. Mas, com o passar do tempo, foi possível notar um efeito colateral bastante prejudicial. A atividade repressiva aos crimes ambientais das delegacias especializadas havia sido reduzida drasticamente, pois não se fazia outra coisa que não fosse administrar os plantios das mudas. As principais demandas das DELEMAPs eram muitas vezes negligenciadas por causa de um projeto que não era da nossa atribuição. O carbono neutro inegavelmente ajudava a lustrar a imagem da PF, mas era motivo de alegria para os grandes grupos criminosos da área ambiental. Neutralizava as emissões de carbono, mas também a missão primordial das DELEMAPs. Esse é um bom exemplo de como a PF costuma operar no seu limite. Ao se agregar qualquer nova missão, outras funções ficam comprometidas. No combate ao tráfico, no entanto, a questão é muito mais grave. A distração das forças policiais é duplamente útil ao crime institucionalizado, tanto internamente, pela capacidade de desvirtuar o aparato policial para outras direções, quanto externamente, por criar um discurso bem aceito socialmente. É necessário debater as melhores formas de alterar essa situação.